Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 5 do terceiro trimestre de 2022. Esta lição de número 5 que é intitulada A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Irmão, sempre lembrando que na descrição do vídeo você pode baixar um estudo completo em PDF sobre cada uma das lições, tá bom? E lembrando, né, mais uma vez, como eu já citei em outros vídeos, que no vídeo de apoio eu sempre vou trazer um conteúdo diferente daquele que eu trago no PDF. Se você ler o estudo em PDF, que você pode baixar na descrição do vídeo, e se você assistir o vídeo de apoio até o final, você terá uma compreensão bem mais abrangente sobre cada uma das lições presentes na revista Lições Bíblicas Classe Adultos, tá bom? E o tema desse terceiro trimestre de 2022 é excelente, falando sobre as sutilezas de Satanás. O último tema da revista Lições Bíblicas semelhante a este foi ainda em 2019, quando foi lançada a revista com o título de Batalha Espiritual. Então fazem cerca de 3 anos aí que a gente não falava sobre essa questão de sutilezas de Satanás envolvendo batalha espiritual e tal. Então não deixe de assistir o vídeo de apoio da lição até o final e não deixe de baixar o estudo em PDF na descrição do vídeo, tá bom? Neste vídeo, irmãos, eu quero fazer algumas citações que eram usadas pelo Dr. Russell Norman Champlin, o notável estudioso das Sagradas Escrituras. O Russell Norman Champlin, ele dizia que o materialismo tem várias facetas e o materialismo pode ser definido de várias formas. Mas o Russell Norman Champlin gostava de fazer a seguinte definição a respeito de materialismo, que é o que a gente vai falar mais nesse vídeo aqui, mais sobre materialismo do que sobre o ateísmo. Sabe por quê? Porque não existem cristãos ateus, né? Obviamente, mas existem muitos cristãos que são materialistas e a gente vai aprender um pouco sobre isso nesse vídeo. O Dr. Russell Norman Champlin, ele traduzia o materialismo da seguinte forma, segundo o Dr. Russell Norman Champlin: materialismo é aquela doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais e os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e os sentimentos são explicados como sendo modificações da substância material, sem introdução de substâncias mentais ou espirituais. Então, o Russell Norman Champlin ele dá essa definição resumida sobre o materialismo, que as pessoas que são materialistas são aquelas pessoas que acreditam que a única coisa que existe é aquilo que é composto por matéria. Segundo os materialistas, que na maioria das vezes são ateus, tudo o que existe é unicamente aquilo que pode ser visto, é unicamente aquilo que é matéria. Segundo a maioria dos materialistas, não existe nenhuma realidade espiritual a não ser a matéria. Então o Russell Norman Champlin dá essa definição aí a respeito de materialistas. E o Russell Norman Champlin, ele fala também daquilo que ele chama de materialismo prático. Você lembra que alguns segundos atrás eu falei para você que não existe cristão ateu, não existe crente ateu, mas existe cristão materialista, existe crente materialista muitas vezes sem perceber? O Russell Norman Champlin chamava esse tipo de coisa de materialismo prático. Olha o que dizia o Russell Norman Champlin. Materialismo prático, segundo o Russell Norman Champlin. Apesar de talvez, é o que pensam aqueles que aceitam o materialismo prático, tá? É o que pensam essas pessoas que aceitam o materialismo prático. Apesar de existir Deus, espíritos, almas, seres espirituais e tal, aqueles que adotam o materialismo prático, eles simplesmente vivem para ganhar, para ir em busca de coisas materiais.
agindo como se Deus não existisse. Ou seja, existem muitas pessoas que são materialistas práticas e esse materialismo prático está presente no coração de muitos cristãos. Existem muitas pessoas que se dizem cristãos, às vezes até são, mas eles estão levando uma vida de materialismo prático. Eles estão colocando as coisas materiais acima ou à frente das coisas espirituais. Eu vou citar alguns versículos bíblicos para a gente refletir. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 4, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As traduções mais atuais dizem: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por que Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, versículo 24? Porque Jesus percebeu que muitos dos seus discípulos queriam buscar a Deus, mas também queriam buscar as coisas materiais, de forma exageradamente absurda. Então Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Por que Jesus disse isso? Porque ele viu que muitos dos seus discípulos, muitos judeus, ali nos tempos de Jesus, queriam servir a Deus, mas também queriam servir as riquezas. Você já viu aquele tipo de pessoa aquele tipo de crente que nunca arruma tempo para ir na igreja? Porque quando ele não está no trabalho secular, ele está fazendo um bico para ganhar um extra. Ou ele tem um negócio próprio e ele simplesmente não arruma tempo para ir na igreja. Ele aparece na igreja uma vez por mês. Talvez você que está me assistindo seja uma pessoa assim. Você está dando mais crédito, mais lado às coisas materiais do que às coisas espirituais. É por isso que eu disse para você, não existe crente ateu, mas existe crente materialista. Existem pessoas que colocam o lado material, o lado financeiro, o lado dos bens financeiros à frente das coisas espirituais. Tem crentes que colocam o lado material acima do lado espiritual. Existe sim cristãos materialistas nesse sentido. Pessoas que deixam Deus de lado, deixam as coisas espirituais de lado, muitas vezes, para buscar aquilo que é material. A palavra materialismo, ela faz referência àquilo que é matéria, aquilo que é palpável, aquilo que os olhos podem ver. Então existem sim crentes que são materialistas. Para você guardar bem essa definição, a palavra materialismo ou o materialista é aquela pessoa que visa aquilo que é matéria, aquilo que é perecível. Por isso que eu disse para você que existem muitos crentes que são materialistas. Você se lembra do jovem rico, quando ele disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. A palavra de Deus diz que aquele jovem foi embora triste, porque ele possuía muitas herdades, muitos bens. Ali era o exemplo de um materialista, um crente materialista, porque ele acreditava em Jesus, ele diz que guardava os mandamentos desde pequeno, mas Jesus diz: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Por que Jesus falou aquilo para aquele jovem? Porque Jesus viu que apesar daquele jovem crer em Deus, ele era uma pessoa materialista. Os olhos dele estavam mais focados no materialismo, naquilo que é palpável, naquilo que é perecível, do que focados em Deus. Os olhos daquele jovem estavam mais focados no materialismo, ou seja, no que é palpável, perecível, do que nas coisas de Deus. Por isso que Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque Jesus viu que aquele jovem era materialista. Está entendendo o que eu quero dizer? Existem muitos cristãos que são, sim, materialistas.
materialistas. Então eu quero que você reflita sobre isso, para ver se você que está assistindo este vídeo, talvez você seja um cristão materialista, ou examine-se o homem a si mesmo, né? Como diz a palavra, e veja onde está o seu coração. Se está mais nas coisas espirituais ou se está mais nas coisas materiais, tá? Existem sim muitos cristãos materialistas. Uma das vertentes dos cristãos materialistas é aquilo que é caracterizado como sendo o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é uma demonstração de materialismo no coração dos crentes, porque o evangelho da prosperidade descaracteriza textos bíblicos e diz que você tem que ser cabeça e não cauda, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Só que os amantes do evangelho da prosperidade não explicam o contexto dessa palavra, né? Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Eles descontextualizam o texto. Para quê? Porque no coração do evangelho da prosperidade existe o materialismo escondido ali. Aqueles que são adeptos do evangelho da prosperidade não podem negar que são cristãos materialistas, ou seja, o coração deles está naquilo que é palpável, naquilo que é perecível. Muitos e muitos cristãos, irmãos, acabam se tornando materialistas sem nem perceber. Então eu quero que você examine, avalie o seu coração, porque talvez você esteja sendo um crente materialista sem perceber. Então essa é uma reflexão que eu quero que você faça a partir desse vídeo, tá bom? E só uma palavra sobre o ateísmo. Eu me lembro de uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas eu acho muito boa. O ateísmo pode ser definido da seguinte forma: é como se alguém pegasse uma concha e catasse um pouco de água do mar e olhasse para a água que está na concha e dissesse: peixes não existem, porque não existe nenhum nessa concha. Tubarões, polvos, golfinhos não existem, porque não existe nada nesta concha. Assim é o ateísmo. O ateísmo pode sim ser definido dessa forma, como se alguém catasse uma concha de água do mar, enchesse essa concha de água e olhasse e dissesse: aqui peixes não existem porque não tem nenhum na concha. Infelizmente o ateísmo pode ser caracterizado dessa forma. Só que eu vou dar uma explicação bem mais detalhada sobre o ateísmo, assim como sobre o materialismo, no material que você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá? Não deixa de baixar o material que está na descrição desse vídeo, porque ali você vai descobrir, por exemplo, qual era a crença dos antigos gregos, no que eles acreditavam, no que acreditavam os antigos egípcios, no que acreditavam os antigos babilônicos, quem foi o primeiro ateu da história de que se tem registros. Você descobrirá tudo isso no estudo em PDF que está na descrição desse vídeo, tá bom? E se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo foi uma bênção na sua vida, indique este canal para o seu pastor, indique este canal para os irmãos da sua igreja, e não se esqueça de dar um joinha aí, porque esse joinha ajuda muito o canal. Se você deixar um joinha, se você puder deixar também um comentário neste vídeo, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é mais relevante e vai sugerir para mais pessoas. Então, se o material do Subsídios EBD Andradina, se os estudos do professor José Júnior têm sido úteis para a sua vida, para o teu ministério, para a tua classe, não deixe de orar por nós e não deixe de deixar o seu joinha aí, se possível um comentário, e se inscreve no canal, porque assim você vai estar ajudando muito este projeto, esta obra que Deus colocou em nossas mãos para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.